Graça e paz, queridos. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Que bom que você veio para continuarmos aí a nossa caminhada com o texto de Esdras, Neemias, Esther, falando sobre reconstrução de vida, reconstrução de dons, de chamados, de ministérios, não apenas reconstrução de muros, de prédios, de templos, mas o Senhor reconstruindo a identidade, o Senhor reconstruindo os relacionamentos do povo dele com ele mesmo. Deixa eu dar um recado para que nós nos organizemos. A gente está, de alguma forma, não queria usar a palavra padronizando, mas é a que melhor acho que vem na cabeça nesse momento. A gente está padronizando um pouco mais os nossos cultos, deixando eles com as carinhas cada vez mais próximas, para que nós mesmos nos acostumemos à liturgia, à sequência dos cultos. Isso não impede que, vez por outra, aconteça coisas diferentes, não impede também o agir do Espírito, porque a gente ora para que as coisas estejam nas mãos do Senhor. Mas também nos cultos da quarta-feira, assim como nós temos no domingo, nós teremos o nosso momento de clamor, de intercessão, e teremos o nosso momento de dízimos e ofertas. Então você separe também o seu valor para estar trazendo, se organize aquele valor que você já planeja no mês para ofertar, ao invés de trazer tudo no domingo, de repente você divide, não precisa aumentar o seu valor. Ore a Deus e traga também para que nós tenhamos o culto completo, né? O tempo de estudo, o tempo de comunhão, o tempo de adoração, o tempo também de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Então nós teremos isso nos cultos das segundas, das terças e das quartas-feiras também. Ore por isso, para que estejamos cada vez mais unidos, mais fortalecidos na palavra, na doutrina, na adoração, também nos dízimos e nas ofertas. Amém? Abra sua Bíblia lá em Esdras. Hoje nós vamos para o capítulo 2, capítulo cheio de nomes, um capítulo da genealogia da galera que voltou. Então houve uma turma que foi enviada para o cativeiro. A gente falou bastante sobre os tempos, né? 606 a.C. foi o cerco, 586 foi a invasão e a deportação. Nós tivemos pelo menos 3 momentos. Nós tivemos 3 momentos diferentes em que personagens, que povos estavam sendo retirados. Teve um momento de retirada dos nobres, teve um momento de fuga dos soldados. E aquela galera foi levada para uma terra estranha, cerca de 1.400 quilômetros a pé. Algo como daqui a Salvador, por exemplo. Muitos foram levados e um número menor retornou. Deste número menor que retornou, Esdras fez questão de relatar os nomes, as famílias, as cidades que estavam ali representadas. Quando a gente chega num capítulo como esse, normalmente é um capítulo que não chama muita atenção, né? Não é um capítulo de atrativo, não é um capítulo de interesse. Às vezes a gente inclusive pula, né? Você já está fazendo uma leitura, você passa para o próximo, ou se você quer ser muito fiel para dizer assim, olhe todo o livro, você lê bem rapidinho para passar por aquele capítulo, porque de alguma forma ele não chama atenção. E realmente, puxar a atenção para as genealogias requer um pouquinho de trabalho. Mas essas narrativas, elas são muito importantes. Elas são importantes, e a gente vai ver alguns motivos hoje, e entre elas para fazer conexão, para a gente entender de fato quem era aquele personagem, qual a relação dele com o outro, quem é aquele personagem, qual a relação com o cumprimento de determinada profecia, o que aquele personagem, aquela família, aquela casa tem a ver com, de repente, as famílias reais, as famílias dos profetas, e até com a família de Jesus. Esse é um motivo. O segundo motivo é que os nomes são muito importantes no contexto judaico. A gente não dá muito valor, nós brasileiros, não temos uma preocupação assim exagerada em saber o significado dos nossos nomes. Quando a moça está grávida, a mulher, você tem um parente, uma amiga, uma cunhada, sei lá, as pessoas estão pesquisando o nome, naquele momento você é curioso. O que significa tal nome? Depois passa. A criança cresce e ela não fica com aquilo na escola, olha, o meu nome significa isso. Pouca gente mantém. As pessoas nem sempre sabem
o significado dos seus nomes. Só que no contexto judaico isso era muito importante. O nome passava a significar alguma coisa conforme o acontecimento. O nome mudava conforme o acontecimento. Então, um acontecimento de sucesso, uma grande bênção, gerava um nome. Um fracasso, uma derrota, uma maldição, gerava um outro nome. Alguém lembra de algum caso bíblico assim? De nomes? Oi? O que significa, né? Jacó tinha um nome, ele tem um encontro com Deus, ele tem uma batalha com Deus e o nome dele muda. Jacó significava usurpador, enganador, enrolador, e passa a significar príncipe. Uma mudança de nome. Algum outro que vocês lembram? Qual? Saulo. O que significava Saulo? Né? A ideia de Saulo é de grandeza. Saulo vem de Saul, o primeiro rei de Israel, o grande. Então Saulo, grandeza. E Paulo significa o menor. Então Saulo diz, olha, eu não sou o grande, eu sou o menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo. O nome Abel, a gente não sabe se Abel já significava isso ou passou a significar depois que ele morreu. Mas a palavra Abel significa sopro, sopro de vida. Porque Abel teve uma vida muito pequena, muito curta, uma vida muito rápida. A palavra Elias, a gente não sabe se Elias tinha esse nome, possivelmente não. Porque a palavra Elias significa Deus é Deus mesmo, que é aquela grande frase que Elias fala diante dos profetas de Baal. Até quando vocês cochearão em dois pensamentos? Se Deus é Deus, sirvam a Deus. Se Baal é Deus, sirvam a Baal. E quando o desafio é respondido com fogo, surge essa palavra: Deus é Deus mesmo. E aí Elias passa a ser conhecido por esse nome. Depois da lista do capítulo 1, em que Esdras faz a lista dos itens da adoração, no capítulo 2, Esdras faz a lista dos adoradores. Primeiro, coisas, objetos separados. Agora, pessoas separadas. Pessoas consagradas a serviço, a ministérios específicos. Esdras não relata o que aconteceu no caminho. Interessante, né? Não fala nada sobre esses 1.400 quilômetros, quantos dias, talvez meses, o pessoal demorou para chegar ali, ele não conta nada. Mas ele registra o nome das famílias, são 18 famílias. Na verdade, ele começa com os 11 líderes, os cabeças. 11 líderes, os 11 chefes das tribos, 18 famílias representadas, 15.604 nomes de homens cadastrados. Fora mulheres e crianças que os judeus não contavam. Pontualmente ele registra que tinha 8.540 voluntários. Interessante. Fala de 21 cidades e vilas, que aquelas pessoas vinham e voltariam. E destaca o grupo dos sacerdotes e dos levitas, que eram aqueles responsáveis pelo louvor e pela adoração. Esdras registra o número de 42.360 pessoas que retornaram. Mas como Jesus vai dizer que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Nem todos desses foram achados dignos de reassumirem os seus dons, os seus ministérios, os seus cargos de liderança dentro do povo. Esdras nos registra algo que nos serve também para o dia de hoje. Nós precisamos resgatar a nossa identidade ministerial, devemos tomar posse da nossa herança e não abrir mão dela em nome de Jesus. Esdras capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Estes são os filhos da província que voltaram do cativeiro, do meio dos exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, e vieram. Agora nós temos 11 nomes, 11 líderes: Zorobabel, Jesua, Neemias, que não é o Neemias do próximo livro, porque esse Neemias está algo em torno de 70 e poucos, 80 anos antes.
É o mesmo nome, mas não a mesma pessoa. Seraías, Relaías, Mordecai, que também não é o Mordecai de Esther, que estava na Pérsia e não voltou aqui para Jerusalém. Bilsan, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Já deu nome, Grazi, já aí para o neném de vocês? Se quiser alterar, tem algumas sugestões. Eis o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 765. Os filhos de Paate Moabe. Dos filhos de Jesua, Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Elão é a região que hoje nós temos o Afeganistão, o Paquistão e aqueles países. Essa é a região. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, aí ó, pessoal de Tor, pessoal, Asgade, 1.222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Bigvai, 2.056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jora, 112. Os filhos de Hassum, 223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém. Agora aqui vem uma região. Se você prestar atenção, ora ele fala nome de pessoas, ora ele fala nome de região. Os filhos de Belém, 123. E se Belém não tivesse sido reconstruída? Como que se cumpriria a promessa, tanto de Isaías quanto de Miqueias, a respeito do Messias? Os homens de Netofe, 56. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Kiriate Arim, Sefira e Beerote, 743. Os filhos de Ramá e de Geba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel, que é outra região, e Ai, duas regiões específicas, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magibes, 156. Os filhos do outro Elão. Olha, o nome bacana, tinha um, tinha outro, né? 1.254. Os filhos de Harim, 320. Os filhos de Lode, Adide e Ono, 725. Os filhos de Jericó, uma região também conhecida, 345. Os filhos de Sená, 3.630. Os sacerdotes, ele faz questão de separar o grupo dos sacerdotes. Os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Harim, 1.017. Agora das famílias dos levitas. Os filhos de Jesua, Cadimel. Dos filhos de Odavias, 74. Os cantores. Os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros. Os filhos de Salum. Os filhos de Ater. Os filhos de Talmon. Os filhos de Acude. Os filhos de Atita. Os filhos de Sobai, 139 ao todo. Os servidores, não apenas os porteiros, os cantores, mas aqueles que serviam no templo. Os filhos de Zia, os filhos de Razufo, os filhos de Tabaote, os filhos de Quer, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebano, os filhos de Ragaba, os filhos de Acude, os filhos de Ragabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Hanã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Asná, os filhos dos Meunitas, os filhos dos Nefuseus, os filhos de Baquebuque e os filhos de Acufa, os filhos de Rassur, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Harsa, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Temá, os filhos de Nesias, os filhos de Ratifa, os filhos dos servos de Salomão,
os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaala, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete Razebaim, os filhos de Ami, todos os servidores do templo, e os filhos dos servos de Salomão eram 392, e ele fez questão de nomeá-los e de registrá-los todos. Os seguidores voltaram, aqui da região de Tel-Melá, Tel-Harsá, Querube, Adã e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Até voltaram, mas não puderam provar. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, que não é o mesmo lá do nível de Neemias. Os filhos de Necodos, 652. Cada um deles não conseguiu provar o seu nome na genealogia. 2 filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tinham casado com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam. Por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote capaz de decidir a questão por meio de Urim e Tumim, que era uma espécie de pedra de consulta que os sacerdotes utilizavam em caso de dúvidas. Toda essa congregação junta era de 42.360 pessoas, né? Além dos seus servos e suas servas, que eram 7.337. Havia também 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos eram 736, as suas mulas 245, os seus camelos eram 435, e os jumentos 6.720. Alguns dos chefes de famílias, ao chegarem à casa do Senhor em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para a restaurarem no seu antigo lugar. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra 0,5 tonelada de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, algumas pessoas do povo, os cantores e os porteiros e os servidores do templo foram morar nas suas cidades, assim como todo Israel. Amém? Chamado oral, vamos lá. Nomes com a letra A, que os irmãos decoraram. Asaf, aí ó, saiu. Asaf e Asgad, né? Queridos, por que é importante o nosso nome? De novo, na nossa cultura, talvez a gente não dê tanto valor assim. E de uma maneira bem estratégica, o diabo tem trabalhado nessa geração a questão do próprio conflito com o nome. As pessoas têm um nome de registro e têm um nome social, têm um outro nome. Até pouco tempo atrás, isso era chamado de falsidade ideológica, agora não mais. A pessoa ela pode ter um nome de registro e se autodefinir com outro nome, porque de alguma forma ela não se identifica exatamente com o quê? Ela não se identifica com a sua identidade, ela não se identifica com a sua família, ela não se identifica com a sua história. O nome traz tudo um pouco disso. Passa mais uma aí, por gentileza. A palavra de Deus diz que o nosso Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. A nossa identidade, antes de ter o nosso DNA humano, que nos liga aos nossos genitores, nós temos um DNA eterno, que nos liga com o Pai Celeste. A questão do nome, de novo, tem a ver com identidade. Mas não apenas identidade com a minha família humana, mas tem uma identidade maior, tem uma família maior. Para Israel, era identidade, era familiar, era tribal, tinha a ver com sociedade, tinha a ver com herança, tinha a ver com posses, tinha a ver com o que Deus havia determinado, porque quem define as heranças foi o próprio Deus, através de Josué. O nome era algo muito importante,
para o judeu, para cada tribo específica, para cada território específico, mas o nome, a identidade, a família, a tribo, determinava o tipo de bênção das pessoas. Você já tinha pensado nisso? Põe mais um aí para a gente. Quando Jacó vai se despedir dos seus filhos, as 12 tribos de Israel, cada um recebe uma bênção. E essa fala abençoadora, ela de alguma forma dirige, de alguma forma ela rege, de alguma forma ela organiza aquela sociedade. Jacó abençoa Rubens com uma determinada bênção, Simeão, Levi. Vamos ver a bênção de Judá. Isso aqui é fala de Jacó, se despedindo. Judá, os seus irmãos o louvarão. Alguém sabe o que significa o nome Judá? A palavra Judá significa louvor. A palavra Judá significa Deus seja louvado. Os seus irmãos o louvarão. A sua mão, Judá, estará sobre o pescoço dos teus inimigos. Judá era para ser vitorioso. Judá era para estar à frente. Judá era para ser governo. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho. E adiante, nós sabemos que Jesus é chamado leão da tribo de Judá. Da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão e como leoa. Quem o despertará? Quem vai mexer com ele? Quem tem essa coragem, essa ousadia? Sabe por quê? O cetro, ou seja, o governo, não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Havia uma promessa sobre Judá, uma promessa sobre a casa de Judá, sobre a família de Judá, e essa promessa vai ser cumprida plenamente em Cristo Jesus, o leão da tribo de Judá. Mas uma vez que eu não conheço o meu nome, a minha identidade, a minha família, a bênção que está sobre mim, tantas vezes a gente despreza isso. Perder o nome significava perder a identidade, significava perder a herança. De que tribo você pertence? Como é que você prova que você pertence a essa tribo? Estamos todos voltando. Olha, essa região mais ao sul era de Judá, essa região mais ao centro de Judá, esse miolo aqui era de Benjamim. Mais acima, nós temos Manassés. Do outro lado do Rio Jordão, vai ter metade da tribo de Manassés e a tribo de Rubens. Lá para cima, a tribo de Dan. Qual a tua herança? Qual a tua terra? Qual o teu nome? Qual a tua história? Os israelitas tinham trocado os seus nomes. Na verdade, quem trocava eram os seus opositores. Quando eles chegavam nas terras, os assírios, os babilônicos, todos tentavam apagar o nome, trocar o nome dos judeus. E de alguma forma, a tentativa era de tentar apagar a bênção de Deus na vida daquele povo. Vocês lembram da história de Daniel? Daniel é um desses que, junto com Ananias, Misael e Azarias, são transportados para a Babilônia. E ao chegar lá, eles perdem os seus nomes. É uma das primeiras coisas que acontecem. Uma vez que se tornam escravos, o inimigo tenta tirar a identidade, tirar aquela raiz mais profunda. E o diabo tem feito isso também no tempo presente. Quando nós caímos e nos permitimos viver em pecado, viver na Babilônia, comer com os babilônicos, desfrutar das coisas da Babilônia, sermos confundidos com as coisas da Babilônia, os nossos nomes são alterados. Daniel deixou de ser chamado de Daniel. Põe aí para a gente, Daniel capítulo 1, versículos de 6 a 8. Entre eles se achavam Daniel. Alguém sabe o que significa o nome Daniel? É o Deus da justiça. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram de qual tribo? Põe lá versículo 6, Daniel 1, 6. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo dos reis, descendentes de Davi, ascendentes do próprio Senhor Jesus. Era a tribo que recebeu a bênção do louvor, da adoração.
eles foram chamados para coisas excelentes, eles foram chamados para serem adoradores do Deus vivo, eles foram chamados para, através dele, os irmãos deles louvarem a Deus, os irmãos dele entoarem cânticos de louvor. Através da tribo de Judá, deveria, de alguma forma, se multiplicar a adoração. Mas ali, os babilônicos tentaram humilhar, tentaram depreciar, tentaram travar, tentaram mudar o nome deles. E até mudaram. Passa mais uma aí. Volta lá, por favor. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, o de Daniel de Beltesazar, que tem a ver com os deuses pagãos, o de Ananias Sadraque, o de Misael Mesaque, e o de Azarias, o de Abidnego. A ideia era de matar a história, de tirar a bênção que estava sobre a vida desses meninos. O nome de Daniel foi alterado, sim ou não? Daniel foi alterado geograficamente, saiu de Jerusalém e foi para a Babilônia. Daniel teve alteração de cultura, de língua, tudo mudou na vida de Daniel, menos o seu coração. Porque a palavra de Deus diz no versículo 8, Daniel decidiu firmemente não se contaminar. Estavam na Babilônia, eram escravos dos babilônicos, estavam à disposição de outros deuses, mas mantiveram a sua identidade íntima com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Queridos, nós precisamos resgatar a nossa identidade cristã, onde quer que nós estejamos. A gente parece que em determinados meios, em determinados contextos, em determinados lugares, a gente esquece quem nós somos. A gente esquece quem nos chamou. A gente esquece sobre qual palavra nós estamos. O problema não é eu ou você termos amigos do mundo. O problema não é eu ou você termos amigos envolvidos com bebida, com álcool, com a cerveja, com a cachaça. Termos amigos envolvidos com narguile, com a maconha, com crack. O problema não é eu ou você termos amigos envolvidos com falsos deuses. O problema é quando nós estamos lá, nós esquecemos quem nós somos. Querido, você tem sido quem no meio da Babilônia? Porque quando foi para voltar, quando foi para trazer de volta, foi feita uma separação entre aqueles que tinham sido encontrados de alguma forma puros, os seus nomes foram mantidos, a sua identidade foi mantida, de outros não. Nós recebemos um novo nome, que a gente nem sabe qual é ainda, porque a palavra de Deus diz que nós teremos um novo nome em Cristo Jesus, que nós possamos viver de maneira digna desse novo nome, para quando de fato Deus fizer chamada, com aquele nome, que nós não sabemos ainda qual é hoje, mas é o nome da nossa herança, é o nome da nossa identidade, é o nome que nós precisamos resgatar, porque não seremos dignos da herança se não tivermos com esse nome limpo, cadastrado, registrado e reconhecido. Passa mais um slide aí, por gentileza. A herança. O texto diz que cada um deles voltou para as suas cidades. Então, uma vez que as famílias foram identificadas, a herança dos seus pais foi resgatada. Qual a cidade de fulano? Qual a cidade de ciclano? Lembre-se que no começo nós vimos 11 nomes, e não 12, que é algo que chama atenção. 11 líderes tribais, 11 famílias, 11 chefes. Onde está o 12º? Não aparece aqui no texto de Esdras capítulo 2, versículo 2. A herança de alguém foi perdida? O nome de alguém foi perdido? É possível perder uma herança? No texto que nós estamos aqui de Esdras capítulo 2, lá no versículo 58 diz assim: todos os servidores do templo, todos os filhos dos servos de Salomão, e dá um número, 392. Eles voltaram. E eles foram identificados pelo seu serviço. Eles foram identificados pelo seu dom. Eles foram identificados pelo seu ministério. Eles foram identificados por aquilo que eles faziam. Eles eram servos do templo. Eles eram servidores do rei. Agora a pergunta é a seguinte:
Eles eram servos de que templo? De que templo que não existia mais? E já não existia mais faz tempo. Possivelmente esses servidores aqui, a gente que já nasceu em cativeiro. Eles eram servidores de um templo que eles não conheciam. O templo tinha sido derrubado quase há 100 anos atrás. Salomão já tinha morrido há mais de 400 anos atrás. Por que o autor Esdras, ele faz questão de dizer, olha, eles eram servos do templo, eles eram servos do rei Salomão, de gente que eles não conheciam. Querido, porque eles mantiveram os seus dons, os seus talentos, os seus ministérios, a despeito das coisas do mundo. Quem é servo do templo não é servo da estrutura, não é servo das paredes, não é servo das cadeiras, não é servo de placa de igreja. Quem é servo do templo é servo do dono do templo. É servo lá em Jerusalém, mas é servo lá na Babilônia também. Nem tinha mais templo, nem tinha mais reinado. Os muros estavam decaídos. Quando a gente chegar em Neemias, Neemias faz um relato doído. Olha, os muros estão todos destruídos. Dá a entender que tem restos mortais, restos de pessoas, restos de animais. Os que sobreviveram, os que sobraram, estão em grande pobreza e miséria. Mas quem adorava a Deus, quem servia ao Senhor com alegria, quem tinha o Espírito de Deus, quem tinha comunhão com seus irmãos, tem em qualquer lugar. Nós precisamos entender, querido, que foi estabelecido sobre nós uma aliança inquebrável, uma aliança incorruptível, uma aliança eterna. Em Gênesis 17, Deus diz assim: estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso de todas as gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Nessa época, as heranças eram limitadas, e de fato e de direito era complicado. Uma pessoa que casa com um membro de outra família não podia carregar aliança. A ideia era que não tivesse famílias muito mais ricas que as outras. Então, como Deus distribuiu de maneira equilibrada, de maneira equitativa, os casamentos deveriam ficar dentro da mesma família, para que quando um morresse, a descendência tivesse a continuidade. Mas em dado momento a coisa desandou. A coisa desandou. E quando nós pensamos na nossa herança, de novo, novo nome, nova identidade e nova herança, não tem a ver, querido, com posse de coisas, mas tem a ver com isso daqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos irrepreensíveis diante dele em amor. Quer seja em Jerusalém, quer seja na Babilônia, os 392 servos foram e voltaram como reconhecidos como servos do templo, mesmo que não houvesse templo, como servos do rei, mesmo não havendo um trono, porque eles não serviam a placas, eles não serviam a homens, eles não serviam a estátuas, não serviam a estatutos, não serviam a si mesmo, não estavam preocupados com status social. Não é qualquer cansaço, não é qualquer luta, não é qualquer fofoca, não é qualquer desemprego, não é qualquer doença, não é qualquer humilhação, nem o cativeiro. Eram servos aqui, continuaram sendo servos de lá e voltaram nominalmente. Esses aqui são servos do templo do Senhor. Será que nós somos assim reconhecidos lá na Babilônia? Será que nós somos reconhecidos em Jerusalém como servos do Senhor? Tem gente que se não tiver um holoforte, tem gente que se não tiver um destaque, não tiver o nome dele aparecendo, não serve ao Senhor. E interessante que neste caso apareceu a quantidade, mas não os nomes. Para descobrir quem são os 392, a gente vai ter que cavucar na história de Israel.
Porque o nome mais importante não era o deles. O nome mais importante é o de Cristo, que é o nome que está acima de todos os nomes. Causa estranheza quando a gente vê algumas igrejas, alguns ministérios, que os seus pastores, os seus bispos, os seus missionários, os seus apóstolos, os nomes deles são mais relevantes na igreja do que o nome de Jesus. Causa estranheza isso. Porque João Batista vai dizer, é necessário que ele cresça e que eu diminua. A alegria do amigo do noivo é ver o noivo com a noiva. E João Batista disse, essa alegria eu já tenho, e esta alegria me basta. Querido, tem uma herança sobre as nossas vidas, uma herança de louvor, uma herança de adoração. Essa era a herança de Judá. Existe uma herança ministerial, existem dons e talentos que foram dados por Deus a nós. Herança de Cristo Jesus. Quando Cristo sobe, Ele leva cativo o cativeiro e distribui dons aos homens. E está sobre nós uma herança de graça, de amor e de poder. E nós precisamos exercitar elas no dia de hoje. Mesmo na Babilônia. Porque um dia chegaremos à nova, não essa antiga, mas a nova Jerusalém. E também nessa data, os nomes serão ticados. O que você fez com aquilo que eu te dei? Quais são os teus dons? O primeiro dom que Ele deu da vida. Se você está respirando, isso é um dom. O dom da vida. O que você tem feito com os seus talentos? O que você tem feito com o seu corpo? O que você tem feito com a sua mente? O que você tem feito com a sua força física? O que você tem feito com os seus recursos humanos? O seu dinheiro, o seu carro, as suas roupas, as suas posses? O que você tem feito com o seu tempo? Tudo isso é herança de Deus. Tudo isso é herança. E a partir disso nós deixamos um legado. Nós vamos deixar um legado. Todos nós vamos deixar algum tipo de lembrança. Esses dias tivemos algumas despedidas aqui na igreja. E tivemos a oportunidade de lembrar legados da irmã Judite, da irmã Nélia, do Jairo. E as pessoas lembrando de fatos, lembrando de palavras. E como é bom ouvir as pessoas dizendo, olha, o que eu lembro de fulana, e aí vem uma frase que tem a ver com algo espiritual. Da irmã Judite, que o Eleazar está aqui, ainda deve estar doendo, né? E as pessoas dizendo, olha, eu nunca ouvi a irmã Judite murmurar. Isso é um legado. A pessoa ser lembrada por sua humildade e ser lembrada, e aí a gente iguala nesse sentido a irmã Judite com Jó. Que a palavra de Deus diz que Jó sofreu um monte de coisa, mas não acharam murmuração na sua fala. O Jairo, que também nós nos despedimos dele há poucos dias, também lembraram, olha, o que eu lembro do Jairo é ele louvando a Deus. O que eu lembro do Jairo era da gentileza, da amizade dele. Construiu outras coisas, trabalhou, comprou, vendeu, tem diploma, todas as coisas que ficam. Qual o legado, irmão? Qual o legado que nós deixaremos? Pelo que nós seremos lembrados? Se eu saísse dessa igreja hoje, pelo que seria lembrado? Se você saísse dessa igreja hoje, pelo que você seria lembrado? Outro dia, fui tomar um café com o pastor Samuel, um pouquinho antes do meu infarto e antes da cirurgia dele, que ele foi também, passou por uma cirurgia. A gente ficou mais de 3 horas conversando e foi uma bênção. E a primeira parte da conversa, basicamente só eu falei, eu lembrando das coisas da minha infância que o ministério do pastor Samuel marcou a minha vida. E depois ele passou a falar de coisas que ele via na igreja, inclusive no meu ministério depois que ele saiu. E aí ele falou algo assim, né? Ele falou, olha, em algum momento vocês vão terminar aquela grande obra e vai ser uma bênção. E as pessoas vão lembrar muito de você, Públio. Eu falei, está amarrado, pastor. Falei, no dia que eu sair da igreja, se algum infeliz lembrar de mim só por causa de concreto, de bloco e de cimento, não valeu nada a pena. Porque construir prédio qualquer um constrói, até pedreiro cachaceiro constrói. A gente precisa ser lembrado por outras coisas, queridos. A gente precisa ser lembrado por coisas mais profundas. E aí chega um momento como esse,
versículo 58. Todos os servos do templo, não tem os nomes dele, mas eram 392. Os seguintes voltaram da região de Tel-Melá, Tel-Arsá, Querube, Adã, Imer, porém, não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Estava no meio do povo, fazia parte lá dos 40 e tantos mil que voltaram, estava no meio da igreja, estava no meio do louvor, estava no meio da adoração, estava no acampamento, estava na viagem missionária, estava em tudo, mas não puderam provar que eram, de fato e de direito, da linhagem dos santos, da linhagem dos filhos de Deus. Em algum momento, querido, nosso legado aparece, em algum momento as coisas ficam às claras. Agora vem os nomes, não apareceu nomes dos servos, mas aparece o nome dos excluídos, os filhos de Delaías, Tobias, Negoda, 652, muita gente. Dos filhos dos sacerdotes, daqueles que conheciam a lei, daqueles que conheciam a Torá, daqueles que ministravam, daqueles que intercediam, daqueles que faziam sacrifício, dos filhos dos sacerdotes, Abaías, filhos de Cós, os filhos de Berzalai. Versículo 62, esses procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam, por isso foram considerados impuros para estar na presença de Deus, para o serviço do sacerdócio. Queridos, eu tenho para mim, pode passar mais uma aí, eu tenho para mim que, para que os nomes deles não tivessem sido achados na volta, é porque já tinha dado ruim na ida. Porque se os outros nomes não se perderam, por que é perder só parte do nome de uns? Não tem sentido. As coisas eram feitas em rolos, não eram em livros assim separados em páginas, eram rolos gigantescos. Então, para um miolo ter sumido, não é um arquivo, não é uma linha, uma coluna do Excel, teria que ter sumido um rolo inteiro. Por que os nomes deles não foram achados? Porque, na verdade, os nomes deles não foram citados na ida. Porque assim como quem é servo de Deus, de fato e de direito, é servo tanto em Jerusalém, quanto na Babilônia, quem é incrédulo, quem é herege, quem é irreverente, quem é rebelde, quem é preguiçoso, quem é insolente, quem é promíscuo, é aqui quanto lá. E as pessoas às vezes têm posturas, têm um tipo de testemunho terrível, mas quando quer chegar dentro da igreja, quer disfarçar. E eu já falei isso de púlpito no domingo à noite, com a igreja mais cheia, que é vergonhoso. E muitos pais e mães passam vergonha. Sabe em que momento do culto? No momento da oração das crianças. É o momento de maior vergonha para muitos pais e mães. Porque o teu menino, a tua menina está orando e pedindo coisa, o teu neto, o teu sobrinho, falando dos casamentos, falando do relacionamento, falando da tua grosseria. E você não disfarça. O texto de Apocalipse diz assim: conheça as obras que você realiza, que você tem nome de que vives, mas está morto. Tem nome de crente, está no hall de membro, está dentro da igreja, mas não faz parte da herança do Senhor. E vai ter um momento que a genealogia vai ser puxada, vai ter um momento que esse legado vai ficar mesmo exposto, não vai ficar mais obscuro, não vai ficar escondido. A herança de Deus para você é vida, a herança de Deus para você é santidade, a herança de Deus para você é um novo nome, mas você não quer essas coisas, você não quer. E a gente percebe isso, é muito claro, no momento de culto, no momento da oração, no momento dos cânticos. Irmãos, assim, eu estou com a paciência esgotada com esse negócio, de verdade. Eu tenho me controlado bastante, mas algum dia eu vou estourar, ou o coração estoura de novo, que é impossível. Na hora do culto, a igreja lotada, a igreja cheia, gente chorando, gente se reconciliando com Deus, e uma zoeira nesse fundo dessa igreja. Eu acho que eu vou tirar umas 8 fileiras de cadeira, para ninguém sentar mais lá. Por que você vem? E quem está assistindo, ouvindo em casa também. Por
por que você fica em casa? Não vem atrapalhar o culto. É gente que despreza o culto, que despreza a oração, que despreza a pregação, que despreza a herança. É gente que quer matar o pai para pegar a herança e curtir, que é o que o filho pródigo faz. Quando o filho pródigo perde a herança dele, pai, me dá a herança. O que a gente faz para ter herança? Tem que matar o pai. Tem que matar as coisas do pai. É gente que despreza os preceitos básicos. Não é lá na Babilônia, não, é quando está em Jerusalém. Até porque o motivo desse povo ir parar em Jerusalém foi justamente isso. Está registrado no livro de Malaquias. Está registrado no livro de Isaías. Vocês vêm a mim como de costume. O culto de vocês é uma repetição. Será que não tem ninguém no meio da congregação que possa fechar a porta? Quem mandou vocês acenderem o fogo, o incenso? Quem pediu para vocês que levante essas mãos sujas? É Deus falando no passado. É Deus falando no presente. E em dado momento aparece sacerdote pilantra, levita pilantra. Gente no meio da igreja, cantando, pregando, servindo, aconselhando, visitando, cheio de razão, cheio de opinião, nada de santidade. Nada de santidade. Não valoriza o culto, é uma zoeira. Até palavrão eu ouvi dizer que em dado momento no culto alguém fez piada suja dentro da igreja. Dá uma saudade de Ananias e Safira numa hora dessa. Quando caia fogo do céu e... Fica em casa, filho, não vem mais não. Não vem mais não. Você está perdendo o seu tempo, porque no dia que for fazer a lista dos nomes, você não vai ter como provar que você é da linhagem pura dos filhos de Deus. Líderes da igreja que desprezam o básico do cuidar de si mesmo. Quer cuidar da casa do Senhor, mas não cuida da própria casa. Quer cuidar da noiva do Senhor, mas não cuida do próprio casamento. Quer cuidar dos filhos dos outros, quer ser conselheiro, quer ser diácono, quer ser pastor, quer ser tudo, mas não cuida dos seus. Quer cuidar das finanças da igreja, quer dar opinião na assembleia, quer levantar a mão, quer falar, mas não cuida das próprias finanças. Tudo enrolado. Tudo enrolado. Por quê? Segundo o texto de Romanos capítulo 1, versículo 28, Deus diz o seguinte: por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Existe um saber de Deus, existe um conhecimento profundo de Deus que a gente despreza. O próprio Deus nos entregou um modo de pensar reprovável. Apesar desse texto é muito forte com a relação da sexualidade, ele serve também para os outros itens. No que diz respeito a gente desprezar aquilo que é certo, a gente desprezar aquilo que é fato, a gente desprezar aquilo que é mais profundo. E a gente começa a fazer as coisas maquinalmente e a gente não dá mais importância. Não dá mais importância. Queridos, milhões saíram do Egito debaixo de uma promessa. Receberam dons, receberam a promessa de uma herança. Não entraram na terra prometida. Daquela geração só Josué e Calebe. 600 mil homens a pé. Só Josué e Calebe entrou. As pessoas não mudam dentro da igreja. Incrível, incrível, uma coisa assim impressionante. Tem determinados irmãos da igreja que a gente fala a mesma coisa há 10 anos. 10 anos. Aí agora tem um pouco de desabafo aqui. 10 anos a gente fala a mesma coisa. E a pessoa não abre mão da liderança, não quer sair da frente disso, não quer sair da frente daquilo. E a gente fala, irmão, você não vai conseguir ficar na frente e resolver esse problema. Vai para casa resolver o problema. Não quer, não larga. Não larga. Está fazendo mal para mim, está fazendo mal para a igreja, está fazendo mal para a obra, está fazendo mal para ele, mas não larga. Não sei mais o que eu faço. É gente que não entra na terra prometida. E é gente que está dentro da Babilônia e não entra, não volta para a terra prometida. Muitos estão dentro da igreja, querido, mas não tem parte nenhuma com Cristo. E uma coisa complicada dentro do Novo Testamento, na Bíblia como um todo, é número. Para quem gosta de números na Bíblia são uma coisa muito complicada. Milhões são libertos, mixaria entra. Milhares voltam, mixaria entra.
a gente começa a achar que, de alguma forma, a gente é autossuficiente. A gente prega por pregar, não estuda mais, não lê mais a Bíblia. Afinal de contas, depois de tantos anos, pegar qualquer texto aí, a gente prega. E a gente não se arrepende. E a gente não muda de prática. É muito triste, muito doloroso. Mas vai chegar um momento que dois estarão juntos, um será levado, outro será deixado. Haverá um momento que, segundo Mateus 7:22, naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Não temos expelido demônios em teu nome? Não temos em teu nome feito tantos milagres? Jesus disse que era mentira? Não, porque não é mentira, o povo faz mesmo. Canta, prega, expulsa demônio, faz milagre, roda, sapateia, faz de tudo. Só que tem uma coisa, Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, nunca conheci vocês que praticam a iniquidade. A gente começou a achar que levar o ministério de qualquer jeito, a liderança, a vida cristã de qualquer jeito, não é mais iniquidade, querido. No terceiro domingo de setembro, nós vamos fazer um culto especial aqui na igreja. Eu recebi uma mensagem de uma jovem aqui na igreja, e eu achei muito interessante, e eu decidi aderir, passei isso para os pastores. Nós estamos orando, pedindo a Deus misericórdia, para entender como a gente vai fazer. Mas vai ser um culto do arrependimento. É um culto para a gente rasgar o coração. É um culto para a gente colocar para fora aquilo que está atrapalhando o Senhor. E querido, não sou eu que vou dizer isso para você. Quem diz para mim das minhas falhas é o Espírito Santo. E quem tem que dizer a você é o Espírito Santo de Deus. E na boa, o Espírito Santo tem falado já há bastante tempo. Não precisa de um culto para ter a novidade. O que a gente precisa ter um culto é para ter a reação. Para a gente ter a reação. Em que momento que a gente vai reagir? Eu falei que tinham 11, né? 11 líderes. Vamos para Neemias capítulo 7, versículo 7 e vamos encerrar. Porque Neemias vem quase 80 anos depois de Esdras. E Neemias faz a mesma lista que Esdras faz. Só que Neemias põe um 12º nome. Depois você compara em casa. É a mesma lista. Eu vou ler aqui a minha em Esdras. Vamos ver como que está em Esdras. Deixa aí a de Neemias, eu vou ler a de Esdras. Esdras capítulo 2:2 diz assim: e vieram com Zorobabel. Em Esdras diz Zorobabel, Jesua, Neemias. Os 3 primeiros nomes batem. Depois vem Neemias, o 4º nome bate. Depois vem Seraías, Releias, Mordecai, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Alguns nomes são os mesmos, só que com versão, com tradução diferente. Mas no caso de Neemias tem um nome completamente diferente. Qual é o nome que é diferente? Vou repetir. Tem Zorobabel aí? Jesua, Neemias, Seraías. Seraías talvez seja aqui o nosso amigo Azarias. Tem Reelaías, talvez seja o Raamias, que muda 2 letras aqui. Tem Mordecai, tem Bilsã, tem Mispar, tem Bigvai, deve ser aqui o Reum, Baaná. Tem? Qual está faltando? Na lista de Neemias aparece Naamani. Quem é Naamani? Nunca mais aparece na Bíblia. Esse nome só aparece uma vez. Isso me chamou a atenção. Eu peguei os comentários que eu tenho, ninguém fala nada com coisa nenhuma sobre esse cara. E aí eu fui achar o significado do nome dele. O significado do nome dele é muito oportuno. Porque se não houve na lista, olha, vamos separar este grupo aqui, porque eles estão impuros. Vamos separar esse grupo aqui, porque o nome deles não foi encontrado na lista original. Vamos separar o nome deles, porque de fato e de direito eles estão em pecado, eles são impuros. Você lembra que tinha uma lista de 600 e tantos nomes, né? Parece que um se arrependeu. Porque o nome Naamani significa o arrependido. Glória a Deus. Significa o que mudou de ideia.
significa aquele que voltou atrás. Queridos, se eu ou você estamos conduzindo os nossos ministérios, os nossos dons, os nossos talentos, os nossos casamentos, as nossas vidas, as nossas finanças, de uma maneira impura, ainda dá tempo de ser Naamani, ainda dá tempo de se arrepender e voltar atrás. Volta a levar a sério as coisas de Deus. Volta a ficar incomodado, e não pode ser só o pastor, querido. Não pode ser só quem está ministrando a aula lá no Ministério Infantil, ficar incomodado com barulho, ficar incomodado com ir e vir. Não pode ser só a gente, você também tem que se incomodar. Você também tem que levantar sua voz, irmão. Olha, está orando, irmão está cantando. Irmão, vamos junto. O Espírito está falando comigo, não está falando com você? No celular, no zap, no jogo. Não é possível, querido, que isso não te incomoda. A gente precisa voltar a elevar o nível do nosso momento de louvor e adoração em nome de Jesus.